Então, pessoal, continuando aqui o nosso assunto, a gente vai falar sobre o critério de queda de tensão, que paramos na última aula, né? Então, o critério de queda de tensão, ele considera, deixa eu voltar aqui só para recapitular, ele considera agora uma queda de tensão ao longo do circuito. Essa queda de tensão vai variar de acordo com a distância do condutor, que vai interligar a carga até o medidor, e a potência em si da própria carga, né? Eu mostrei na aula passada, no circuito elétrico, né, que se a gente aumenta a potência da carga em um determinado circuito, as correntes que por ela vão passar vão ser maiores, consequentemente. E aí, como eu tenho uma grande corrente, mesmo tendo uma resistência ali desse condutor que está interligando o medidor até a carga, relativamente pequena, mas com uma grande corrente pode causar uma queda de tensão considerável. E aí, com o acréscimo, né, a ajuda da distância, com o aumento dessa resistência do fio, aí que a queda de tensão se eleva mesmo. Então, a gente vai considerar essas duas questões aqui, essas duas situações, como a carga, a potência em si de cada um da carga daquele circuito e as distâncias entre as cargas e, e o medidor. E a gente falou sobre essas quedas de tensões admissíveis, né, que são de 5%. Se você estiver pegando essa tensão, se estiver conectado à rede de distribuição, não necessariamente com o transformador ali para a sua instalação, né? Então já está conectado na rede secundária de 220 da rua, e aí o transformador pode estar na sua esquina, ou na rua de trás, ou enfim, distante da sua casa. Então, isso daqui a gente não tem certeza que essa tensão vai ter uma proximidade razoável do nominal, né, que é o 220 para nosso estado. Então, como eu não tenho essa certeza, a norma prevê nessas situações que 5% é uma queda admissível. Do medidor até a carga geral, até a carga final, né? Até o equipamento em si. No caso, ou a tomada, ou o ponto de iluminação, enfim, até o equipamento em si, 5%. Quando você vai chegando a 220, pode ser até 209, né, volts. E aí o equipamento provavelmente vai funcionar normalmente, porque os próprios fabricantes têm ciência dessa queda de tensão, que não vão, dificilmente vai chegar exatamente os 220. Então, se tiver até 5, alguns equipamentos até 10% menor do que a tensão nominal dele, o equipamento acaba funcionando. Agora, se eu tiver um transformador próprio da minha instalação, um transformador próximo a ela, enfim, estiver conectado efetivamente no secundário desse transformador, a probabilidade de eu ter aqui uma tensão nominal de 220 ou bem mais próximo do que isso é bem maior do que nesse caso anterior, que você nem sabia onde estava o transformador, né? Então, nessas situações aqui, é permitido até 7% de queda. Então, ele dá uma folguinha a mais, tanto nessa situação, quando tem um transformador próprio, ou quando é algum tipo de instalação desligada da rede da concessionária com um gerador próprio. Então, se tiver alguma obra que esteja sendo realizada em algum local que não tenha a rede da distribuidora, então, e você precisa de algum transformador, naquela situação, o dimensionamento dos condutores pode ser feito considerando esse 7% de queda sem problemas. E eu mostrei essa fórmulazinha, a gente fez até um exemplo aqui, né? Onde é só aplicar essa fórmula, 2 vezes a resistividade do cobre, que é 1 sobre 58, vezes 1 sobre o percentual,
aqui 0,02 de queda de tensão, 0,3, 0,4, enfim, 2, 3, 4%, 1% de queda em cada um desses intervalos, né? Lembrando que aqui a gente tem dois intervalos, né? Tem dois, é 5%, a queda de 5% do geral, do medidor geral, ou do quadro geral que está aqui próximo ao medidor, até a tomada ou iluminação. Só que nesse intervalo de 5%, né, eu ainda tenho aqui dois circuitos principais, duas classificações de circuito. Um circuito que é conhecido geralmente como alimentador, ou circuito de distribuição, ou, ou o circuito que vai do quadro geral até o quadro interno, ou os quadros internos, quando se tem mais de um pavimento, geralmente. Então, você pode mandar para o primeiro e para o segundo pavimento. E os circuitos terminais, que são aqueles que saem dos quadros internos, dos quadros parciais, e vão efetivamente para as tomadas, para a iluminação, certo? Então, esse intervalo, essa distância entre o quadro geral e o quadro parcial, ela pode ter aí, geralmente, né, a gente pode ter circuitos até trifásicos aqui, certo? Então, geralmente podem vir até 5 fios aqui, né? 3 fases, um neutro e um terra. Ou, se o circuito for monofásico, dependendo da carga, se for uma carga menor, a gente viu na norma da Equatorial, né, até 12 kW de carga instalada, a gente vai ter um circuito monofásico, a partir disso, circuito trifásico. Então, se eu tiver a partir de 12, eu vou ter já um circuito trifásico, monofásico, vai vir os três condutores, né? Fase, neutro e terra, apenas aqui entre o quadro geral e o parcial. E aí aqui a norma ainda prevê que tem essa questão aqui, né? De até 4%, se tem 5% no total, até 4% aqui do quadro terminal ou do quadro interno, né, parcial até as cargas, e o restante aqui do quadro parcial até o quadro geral ou quadro de medição. Então aqui eu posso ter, você nunca vai poder ter uma queda de tensão de 0%, isso é impossível. Então eu posso ter aqui 1% do quadro geral para o parcial e 4% do parcial para as cargas. Eu posso ter 2% do geral para o parcial e 3% para as cargas. Eu posso, enfim, posso fazer qualquer combinação, 1, 4, 2, 3, 3, 2 ou 4, 1. Ou até mesmo eu não sou obrigado a ter o 5 aqui, que é o máximo, né? Posso ter menor do que o 5. Então, posso ter 2 e 2, 2 e 1, 1 e 1, que seria o melhor caso possível. Só que certamente, se você fizer 1% em cada um dos três, você vai ter um fio bem mais grosso do que se você conseguisse abranger esse 5% como um todo, né? A gente pode aplicar essa fórmula, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Ou algo bem mais simples de se fazer, que seria consultar uma tabela. E essa tabelinha aqui que é baseada nessa fórmula. Inclusive, eu fiz essa tabelinha, eu fiz aqui no Excel, certo? Então, abri aqui o Excel, botei lá as fórmulas. Essa tabelinha está lá no site. Vocês podem abrir, consultar a fórmula, como foi feita, tal. Inclusive, pessoal, uma recomendação muito forte que eu dou para vocês. Durante o curso, a gente não tem nenhuma disciplina de Excel especificamente, mas acredito que no decorrer do curso vocês vão encontrar alguns cursos de curta duração, ofertados pelos próprios alunos, de PET, de outras unidades também. O Excel é um programa extremamente rico, com muitas possibilidades, e muitíssimo utilizado no mercado de trabalho, certo? Dificilmente, se vocês forem trabalhar numa construtora, abrir um próprio
negócio de vocês, ou em qualquer tipo de empresa, vocês não vão se deparar com uma planilha. Nem que seja uma planilha de custos, né? E a gente, como engenheiro, vai tratar muito com análise de viabilidade financeira, custos, faturamentos, pagamentos, enfim. O Excel ele dá muitas possibilidades. E aqui eu fiz essa planilhazinha baseada nessa fórmula. Vocês observarem aqui, essa fórmula já vai dar a seção do condutor diretamente. E tem como informações, né? Esses valores aqui para a gente são constantes, a maioria, ó. Resistividade vai ser uma constante. A tensão, 220, estou falando do monofásico. O que vai ser variável aqui vão ser aqui, ó, o percentual, que você pode escolher, 2, 3%, enfim. E esse produto aqui de watts metro, né? Que é o produto das cargas pela distância dessa carga até o quadro, certo? No caso de dimensionar esse tipo de circuito aqui, né, o circuito terminal. Se for o circuito alimentador ou circuito de distribuição, aí já vai ser outra continha, né, que vai ser outras cargas, né, que vai ser o conjunto de cargas em geral, vezes essa distância entre os quadros. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, para fazer essa tabela, o que eu fiz? Eu isolei aqui, né, esse somatório. Então, a gente acaba isolando esse somatório aqui. Então, é isolado esse somatório. Então, o que acontece aqui? Esse denominador passa para o outro lado multiplicando, e o 2 vezes resistividade passa dividindo aqui para o outro lado, né? Então, vou ficar aqui em cima com esse denominador aqui multiplicado pela seção do fio, e aqui embaixo com 2 vezes a resistividade, certo? Foi justamente isso que eu fiz. E aí preenchi esses valores, né, de condutores numa coluna, na primeira coluna aqui, preenchi as quedas de tensão, 0,01, 0,02, 0,03, 0,4, aqui nessa linha, né, nessa segunda linha aqui da minha tabela, e coloquei essa fórmula aqui no meio, certo? Cada célula tem essa fórmula aqui que eu comentei para vocês, né? Isolando esse elemento, passando para lá, multiplicando esse denominador e passando, dividindo esse numerador aqui. Então, vamos ver aqui como ficou as fórmulas, né? Então, foi justamente isso, só fiz preencher mesmo, só você olhar aqui em cima que você vê o que está na célula, então aqui são números mesmo, né? A seção dos condutores, todas aqui até 95, se eu quisesse continuar, poderia continuar, e aqui o percentual, de 1 a 5%. Certo? E aqui no meio a gente tem a fórmula em si. Olha como está essa fórmula, né? Se vocês olharem essa fórmula aqui, ela está toda estranha, né? Com um cifrão aqui no meio e tal. Então, o que significa isso daqui? Eu poderia deixar essa fórmula preencher célula por célula individualmente, certo? Vou fazer aqui do lado de novo ela. Fazer aqui do lado, vou copiar isso daqui. Eu vou copiar isso daqui. Então, poderia fazer o quê? Qual é a fórmula aqui, professor? Vamos ver qual é a fórmula, né? Que está lá. Então, para eu calcular a potência, né? O somatório. Para eu calcular o somatório das potências, eu teria que fazer o numerador percentual vezes a tensão ao quadrado
vezes o condutor dividido por 2ρ, né? Então, vamos lá. Percentual vezes a tensão ao quadrado. Então, percentual é quem? É esse camarada aqui de cima, né? Então, o elemento dessa célula que eu estou aqui vai estar relacionado com 1% de queda e o condutor de 1,5. Né? Eu quero saber qual a carga máxima, né, para conseguir 1% de queda e o condutor de 1,5. Então, eu vou botar aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a você aqui em cima, que é o percentual, vezes... Opa, apertei isso aqui. Sai. O percentual vezes essa, esse condutor de 1,5 milímetro, vezes a tensão ao quadrado, 220 ao quadrado, que você bota aqui seu acento circunflexo, vezes ao quadrado, dividido por 2 vezes a resistividade, né? Então, divido por 2 vezes a resistividade, vou botar aqui entre parênteses, 2 vezes a resistividade é 2 vezes 1 sobre 58, né? Então, já vou botar 2 vezes 2 dividido por 58. Certo? Deu para entender aqui a fórmula? Foi só isolar ali e fazer essa formulazinha que já estava lá. Aí quando eu dou OK, ó, você vê que chega no mesmo número, né? Aí qual é o problema? Eu vou ter que preencher aqui, se eu não usar algumas ferramentas que o Excel dá, eu vou ter que preencher fórmula por fórmula. Essa fórmula agora vai ser quem? Eu vou substituir aqui, o 1% vai permanecer, né? Aqui eu peguei 1%, o azulzinho aqui, o I2 vai permanecer, só que o H3 vai ter que vir para baixo agora, né? Então, para fazer essa coluna de baixo aqui, eu não quero sair reproduzindo. Quando eu for arrastar para baixo, eu não quero, é, eu não quero que, eu não quero que o elemento 1%, o elemento I2, ele altere o seu local. Eu quero que ele permaneça aqui. E vá mudando só o H3. Vire o H4 aqui, ó. H a coluna, 4 a linha, né? Aí depois vire H. Eu quero que vá alterando dessa forma, porque o Excel é interessante, porque ele tem uma função meio que de autocompletar. Certo? Eu consigo fazer assim, por exemplo. Só vou fazer um exemplo aqui no meio, depois eu vou apagar. Eu quero que essa célula seja o quê? Seja essa mais 5. Pronto. Então, essa daqui, mais 10, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, essa célula aqui é o 4 mais 10. Se eu apertar no canto inferior direito aqui da célula, tem esse quadradinho pequenininho aqui, ó, que quando eu coloco o mouse em cima, ele fica esse sinalzinho de mais. Se eu pegar isso daqui e arrastar para baixo, segurando, né? Arrastando para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai manter essa equação aqui de cima que a gente está vendo. Ela vai ser mantida. Só que, quando eu vou para baixo, o que era H6 vai virar, o que era H5 vai virar H6, depois 7, depois 8, depois 9, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui. Ó. Quando eu boto aqui para baixo, ó, tá vendo? Então ele autocompleta aqui essa coluna. O que era H5 virou H6, virou H7, e eu vou continuando até lá embaixo. E ele vai somando 10 aos elementos dessa coluna. Ele faria o mesmo se eu fizesse usando a linha aqui, e colocando para a direita, puxando para a direita, né? Se eu estivesse utilizando algum elemento aqui dessas colunas aqui de cima e arrastasse, posso fazer aqui, ó. Vai ser, aqui está em percentual, vai ser você mais 10%. Aí se eu for arrastando para o lado aqui, ele vai somar do mesmo jeito, né? Vai acrescentar aqui, agora ele não muda mais. Aqui era H1, H2, H3, H4, enfim, porque estava variando essa coluna aqui, né? As colunas de H.
Agora, como eu coloquei para variar essa célula aqui, né, que é a K2, na verdade ele vai variar é a linha, né? Então vai ser K, ao próximo L2, o próximo M2, porque a linha permanece constante. Então, se você olhar aqui a fórmula, L2, M2, tudo foi autocompletado, vamos dizer assim, né? Então, mas só que tem uma coisa interessante. Se eu quiser manter aqui o mesmo elemento, o que é que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não quero, na hora que eu for autocompletar, arrastar aqui, eu não quero manter o. Eu quero que fique o 4%, o 4 milímetros, né, em todos, o H2 em todos. Eu não quero que ele se altere na hora que for autocompletar. Não quero que fique nas outras células, H8, H9, H10, eu quero que fique o mesmo, H4. H5, aliás, é que eu vou fazer. Você vai apertar aqui no F4. Ou pode digitar, se quiser, o cifrãozinho aqui, dá no mesmo, né? Quando eu aperto F4, apareceu um cifrão na frente da coluna H e na frente da linha 5. Isso daí trava na hora de autocompletar essas duas células. Então, se você fizer agora, ele vai repetir em todos o H5, o H5 no caso, né? O cifrão H5, o cifrão H, cifrão 5. Né? Ele vai manter em todos os elementos essas informações, certo? E se eu apertar de novo o F4, ele vai deixar só na coluna 5. Ele vai manter a linha, aliás, vai manter a coluna, vai manter a linha 5, que é essa daqui, fixa em todos os locais que eu for arrastar, e a coluna ele vai variar. A coluna vai ser variada. Se tiver variação em coluna, se em algum momento eu arrastar para a direita, ele vai variar a coluna H. Quando eu for arrastar para baixo, então não vai ter diferença, né? Arrastar para baixo aqui, só com o cifrão do 5, né? Quando eu for arrastar para baixo, ele vai manter tudo 14 aqui, certo? Porque eu não estou variando coluna, estou variando só linha aqui, quando eu arrasto para baixo. Agora, quando eu coloco para o lado, quando eu colocar para o lado direito, né? Ele vai mudar essa fórmula aqui. Vamos ver aqui como é que fica para o lado direito. Nesse espaço aqui, vizinho na coluna I, né? Depois da H tem a coluna I. Não tem nada preenchido nela, tá zerado, né? Então, quando eu colocar aqui, ele vai substituir essa fórmula de H5 para I5. E vocês vão ver que no I5 não tem nada, então vai ficar 0 mais 10, que vai estar 10, né? Então, quando eu botei para o lado aqui, ó, ficou I5 mais 10, que dá 10. Não tem nada preenchido ali. Se eu arrastar mais uma vez, aí ele vai dar vai dar o quê? Ele vai pegar a coluna seguinte, né, no caso, que era o próprio 14, somar mais 10. E aí você vai variando as colunas e ele vai somando 10 com essa coluna. Aqui era 14, aí esse daqui virou 10, e assim sucessivamente. Sem olhar as fórmulas, né? A coluna vai variando. Eu vou somando mais 10 com o valor da coluna, né? Então é isso que o cifrão faz. É só um auxílio para autocompletar da melhor forma possível. Então aqui, se eu quiser mudar, manter aqui a linha 2 no I, eu poderia manter tudo, né? Deixar logo tudo fixo aqui. E aí eu já resolvi, só era arrastar para baixo, que o H3 H, ia virar H4, H5, H6 e resolveria a minha situação, ó, colocando tudo, arrastando para baixo aqui. Pronto. Observe que eu fiquei com a mesma coluna que eu tinha feito aqui e a mesma coluna lá do livro. Essa aqui é do livro, eu dei um print lá do livro.
Isso aqui é lá do livro. Eu fiz até o 95, né? Vem de 21 mil até 1.333. De 21 mil até 1.333. Então, só arrastar para baixo que ele já faz. Mas se eu arrastar para o lado, vai dar errado, por quê? Porque eu travei aqui na minha equaçãozinha o 1%. Eu queria, travei linha e coluna aqui, né? Eu deveria, quando eu arrastei para baixo, meu interesse mesmo era só travar a linha 2. Então, eu posso apertar F4 de novo. Pronto, agora só trava a linha 2. E agora sim, se eu arrastar para baixo, vai manter o mesmo resultado, só com a linha 2 travada. Só que se eu arrastar para o lado direito agora, o H3 aqui vai se transformar em em I4, I3 no caso. Então, eu tenho que travar aqui no H3, eu tenho que travar aqui a coluna H. Então, eu vou lá F4, F4, F4 de novo. Então, trava a coluna H. Agora sim, se eu vou colocar todo mundo aqui para baixo. Pronto. Deixei aqui a formulazinha bonitinha. Eu posso selecionar todo mundo aqui, ó, e arrastar para o lado direito. Ele já autocompleta e aí a gente chega na nossa fórmula geral, que foi essa daqui encontrada. Não precisei preencher um por uma, só preenchi basicamente uma linha, uma célula, né? Arrastei para baixo, arrastei toda essa célulazinha para o lado, né? Então já fiz tudo de uma vez só, certo? Dá para fazer isso daqui. Não dá para arrastar na diagonal, né? Vocês estão vendo aqui que eu não consigo achar na diagonal. Ou é para o lado ou é para baixo. Então, aqui o que a gente tem que entender, que são esses números aqui do meio, né? Esses números aqui do meio são o produto, o wattmetro, que esse condutor de 1,5 suporta, com essa queda de tensão de 1%. Então, se eu estiver fazendo lá meu dimensionamento, eu quero ficar com a quedinha de 1% só no circuito, a queda mínima possível. Então, você vem e faz o produto lá, watts vezes metro vezes a distância daquele circuito, se deu lá 100 mil. Aí você vai procurar aqui na coluna do 1%, o primeiro que suporta 100 mil. O 1,5 só suporta 21 mil watts metro, e assim, pronto, 10 milímetros quadrados suportam 140 mil. Então, esse condutor que eu vou usar. No olho, você já encontra rapidamente, se eu for permitir 2%, 100 mil, quem suporta? 4 milímetros. Se for 3%, 100 mil, quem suporta? 2,5. Se for 4%, vou ter que permanecer no 2,5 para 100 mil. Se for 5%, o de 1,5 dá. Então, quanto maior a queda de tensão admissível, mais, vamos dizer assim, mais tranquilo vai ser a exigência do fio. Um fio mais fino eu vou conseguir utilizar. Agora, quanto for mais exigente essa queda de tensão, quanto menor for a queda de tensão admissível, um fio mais grosso eu vou precisar, certo? A mesma soma de potência e distância, né? Aquele produto potência e distância, os watts metro. Então, essa é a interpretação. Dá para fazer essa mesma tabelinha, essa daqui foi feita com 220 volts, né? Aí eu fiz a mesma coisa, aqui vizinho, com 127 volts. Então, é a mesma fórmula, tudo igualzinho, só que com 127 volts. Certo? Fez aqui a mesma coisa, só com 127 volts, caso seja necessário. E lá no Hélio Creda, ele tem um problema, porque lá no Hélio Creda não tem, ele diz lá, ó, se você for mencionar um circuito trifásico, o que é que eu devo fazer? Eu vou substituir aqui esse 2 por raiz de 3. Então, esse 2 vai sair, vai vir o raiz de 3, e essa tensão aqui vai deixar de ser 220 e vai virar 380 volts, certo? Então,
tira aqui o 2, coloca o raiz de 3, e aqui coloca o 380. Se for trifásico, 220, aí bota 220 mesmo, a tensão de linha, né, aqui, e aqui o raiz de 3. Só que aqui lá no livro do Hélio Creder, ele só considera o trifásico lá do Sudeste, que é 220. E aqui não serve para a gente, né? A gente tem um trifásico de 380. Então, essa tabela aqui, para o trifásico, não adianta para a gente. A gente tem que utilizar efetivamente uma outra tabela que lá no livro não tinha. E aí eu criei essa tabela aqui, que foi uma tabelinha com o trifásico, né? Das duas, né? Eu botei aqui o trifásico 220, o trifásico utilizando o raiz de 3. Raiz de 3, ao invés de 2 sobre 58, ficou raiz de 3 sobre 58. Então, e aqui 380 volts, que é a nossa tensão de linha, né? Tensão entre fases. Se eu pegar a fase 1 e a fase 2, medir ali, o defasamento vai dar esse 380 graus, 380 volts. E essa daqui é, caso você esteja em alguma cidade que tenha 220 entre fases, ou 220 de linha, né? Que dá no mesmo. Entre fase de linha são sinônimos, né? Você utilizaria aqui o 220 ao quadrado. Pronto, pessoal. E aqui essa tabelinha aqui é o que a gente vai utilizar quando eu estiver dimensionando um circuito alimentador trifásico, certo? Um circuito alimentador trifásico em 200 e em 380 volts, no caso, né? Fase, 220, fase neutro. Esse aí a gente vai utilizar quando estivermos dimensionando lá os watts vezes metro, pegando ali a tensão de 380, que é a tensão fase. E aí vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Eu vou iniciar aqui com vocês esse exemplo. Quero que vocês terminem, só para vocês entenderem, vamos dimensionar um circuito. E aí eu adicionei uma coisinha a mais, né, nesse exemplo, que foi os custos. Que a gente vai ver que eu consigo dimensionar se eu passar aqui, dimensione o condutor tal, todo mundo vai poder fazer esse dimensionamento e pode dar alguma coisinha diferente. Alguém considerou algo a mais, outra pessoa considerou algo a menos, um deu uma folga, outro deu uma folga menor. Só que a gente tem que saber o que vai ser mais barato sempre para o cliente final. Então, eu tenho que dimensionar algo que seja financeiramente viável, né, e não seja tão caro. Seja o mais barato possível dentro do que a norma exige, certo? Então, e fio está muito caro. Isso daqui tem uns 2 anos só, pessoal, que estava assim. Agora o fio de 1,5 está R$ 160, subiu 4 vezes quase, certo? 150, 160 o pacote de 100 metros. Então, foram 4 vezes isso daqui em menos, vamos dizer assim, uns 2 anos e meio que eu tinha feito essa pesquisazinha aqui na internet. Então, hoje os preços estão, você pega aqui o fio de 1,5, já não vai encontrar um de boa qualidade, né? Fio 1,5 SIL. Deve estar aí por uns, ó, 160 mesmo. Então, Silk é uma marca boa. Então, tá muito caro. Isso daqui não tem muito tempo que era esse valor aqui. Acho que uns 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Então, subiu muito o, o cobre, né? O fio em si. Então, os metais, né? As commodities subiram muito em geral. Então, vai ficar muito caro o projeto. Vou até atualizar isso daqui, para deixar uns preços mais. Vou atualizar logo, né? Vamos ver. Aqui deu 160 aqui. De 2,5. Vamos ver quanto é que tá o de 2,5. 2,5 acho que tá uns 200 e.
250. Opa. Ó, saiu de 60 para R$ 250. 4 milímetros, deve estar uns 300 e pouco. Olha aí, ó. De 100 metros, R$ 409, meu amigo. Tá demais. 100 metros, 409. De 6 para cima é até difícil encontrar de 100, mas vou procurar aqui. Geralmente tem comprimentos menores, 50. Aqui, vocês têm R$ 628. De 10. De 10 mil reais. 995. Você vê que foi 4 vezes, mais ou menos, né? De 16. R$ 1.090. Tem esse daqui, vou pegar esse mais baratinho, né? 1.666. E 25. Ele entende que não tem vírgula, né? Enfim, deixa até aqui. De 25. Deixa eu botar 25 milímetros. Não entende, não. Vou procurar em outras fontes. Aqui no Mercado Livre ele engole a vírgula. Enfim, é caro. Certo? Daqui para frente, depois a gente vê. O de 25, depois eu procuro aqui esses outros. Terminar aqui, eu procuro. Mas está muito caro o fio, né? Está muito caro mesmo. E eu tenho que encontrar a solução mais barata possível. Então a gente vai ver aqui nesse exemplo que a gente tem 4 circuitos, certo? Cada saidinha dessa daqui é um circuito diferente no quadro terminal. Temos o quadro geral e temos aquele circuito de distribuição ou alimentador. E aqui eu informo. É um sistema 220 monofásico, 380 fase-fase, né, no circuito trifásico, com alimentador trifásico. Então aqui tem 5 condutores e circuitos monofásicos. Todo circuito aqui tem fase neutra e térmica, a 3 condutores. Quero que você dimensione de acordo com o critério de queda de tensão e com os custos, certo? Então tem as distâncias. Aqui é como se eu tivesse 4 tomadas nesse circuito. Aqui o I e o A são circuitos de tomadas específicas, né? Aqui pode ser um chuveiro, mais ou menos, né? O I tem 5.000 watts e o A tem 3.000. Aqui pode ser um forno elétrico, por exemplo. Então aqui ficaram esses 2 circuitos individuais com suas potências. Aqui eu tenho BCD, um circuito com 4 tomadas, e o EFGH, um circuito com 4 tomadas. Aqui um de 3 tomadas, aqui um com 4 tomadas. Então são 4 circuitos no total. Terminais, né? E um circuito alimentador. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos dimensionar esses que tem um só são simples, né? Foi até aquele exemplo. É só pegar o A aqui e multiplicar a potência dele, que é de 3.000 watts, pela distância. E aí você vai ter 3.000 vezes 8. 3.000 vezes 8 vai dar 3 vezes 8 vai dar 24. 24.000 watts. E aí eu vou procurar o 24.000 aqui, onde, se for 1%,
O 24.000 vai... Qual condutor vai suportar, se for 1%, 24.000? 2,5. Nos outros, o de 1,5 já suporta. Tá? E assim sucessivamente. No final, eu quero que vocês calculem todas as possibilidades para a gente testar, né? Eu vou ter que testar as 4 possibilidades. 1% no circuito alimentador e 4 no 1% no circuito terminal e 4 no alimentador, somando dá 5. 2% no terminal e 3 no alimentador, somando dá 5. 3% no terminal e 2 no alimentador, somando 5. 4 no terminal, 1 no alimentador, soma 5. E ver qual é o mais barato entre as possibilidades, né? A gente vai chegar em um aqui que o alimentador vai ficar com 4%, vai ficar praticamente todos os fios de 1,5. Bem baratinho o fio de 1,5. Todos os fios de 1,5 aqui, o mais barato de todos. Em contrapartida, 1% de alimentador vai dar um senhor fio, quando você for fazer. Vai dar um fio bem grossão. E é vezes 5 vezes aqui, né? Porque não tem 3 fases, um neutro e um terra, então vai ser 30 metros vezes 5, são 150 metros de fio. Se você pega um fio de 16 milímetros, 150 metros vai dar, se fosse 1.600, né? Vai dar 1.600 mais R$ 800, vai dar R$ 2.400 só em fio do alimentador. Né? Então, aí tem que fazer esse joguinho para ver aí qual é a solução mais viável. Mas qualquer uma dessas 4, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2 e 4 e 1, dá certo. Está respeitando a norma. Agora você vai ver que nos extremos vai ter uma que vai dar quase o dobro do que a outra. Certo? De tão extremo que é. Então não é só você, fiz aqui, tá com a norma, então um projeto aí, eu vou embora. Não, tem que fazer, mas tem que dar algo o mais barato possível, pensando no cliente também, né? Pensando na hora da execução, na economia que aquele projeto vai proporcionar. Ele vai respeitar o que está na norma, mas vai dar um custo ali acessível para o cliente final, certo? Vou fazer aqui o circuito A e o I, vocês fazem em casa, eu já expliquei aqui. Eu vou querer essa tarefinha para a próxima aula, né? Vou iniciar aqui o BCD, só para vocês verem como faz quando a gente tem mais de uma carga, certo? Então, esse circuito BCD, eu vou aqui só desenhar como é que ele fica. B, C, D. Quadro terminal. E as distâncias, 4 metros, 10 metros e 4 metros. B tem 1.000 watts, C 1.500, D tem 500. Pronto, vamos aqui para o nosso quadro. Bem, aqui a gente tem o circuito BCD, certo? Circuito BCD 1.000, 1.500, 500, e aqui as distâncias do quadro até cada uma das cargas, certo? Então vamos começar aqui pelo B. A distância, o que eu vou fazer no circuito B aqui, né? O B ele vai ter, eu vou multiplicar a quantidade de watts pela distância. Então eu tenho 1.000 watts. A distância dele até o quadro tem 4 metros aqui, mais 10, mais 4, que deu 18 metros. Certo? Isso aqui vai dar 18.000 watts metro, vezes metro. O C tem 1.500 vezes 14 metros, né? 10 metros aqui, mais 4, 14. Aí aqui vai dar 7,21, né?
21.000 watts metro. E a gente tem o BCD, que tem 500, e está mais pertinho, só 4 metros, dá 2.000 watts metro. Somando aqui essas cargas, né, que estão no mesmo circuito, a gente vai obter 41.000, né, watts metro. 41.000 watts metro, se for 1%, vamos ver quem é que vai ser o condutor. Se for 2%, vamos ver qual vai ser o condutor. 3 e 4, que são as minhas 4 possibilidades. Não posso procurar por 5, porque estou considerando 5% de queda só, né? Não tem como ficar o alimentador com 0. Então vamos lá ver na tabelinha lá quais são os limites para essas cargas, né? Então aqui eu tenho que em 1%, o condutor que suporta 1%, 41.000 é o de 4 milímetros. O que suporta 2%, pronto. Aí os outros 2, 3 e 4 de 1,5 suporta já. Então, pronto. Então, esse circuito aqui já estaria previsto, né? Se eu fosse fazer esse circuito aqui com o condutor de 1 milímetro, eu gastaria quanto? Aqui eu teria 18 metros no total, vezes 3, porque é fase neutro-terra, lá no enunciado. 18 vezes 3 vai dar 54. Então, teria 54 metros, considerando aqui, né, que o fracionado é o mesmo valor, eu vou ter aqui 54 metros, 54%, né, de 160, R$ 86 de condutor, né? R$ 86 de condutor e 40 centavos, se só desses 18 metros de fio, no caso desses 54 metros de fio, certo? Que eu teria para alimentar. Se for 1,5, né? Condutor de 1,5, mais baratinho que tiver. Se for o condutor de 4 milímetros quadrados, eu vou ter já 409. Eu vou sair de 86 para R$ 220. Só nesse circuito com 18 metros. No caso, 18 vezes 3, né, que dá 54 metros. Então já é uma diferença bem considerável, né? Aqui, ó, uma diferença percentual de 160 para 409. Então dá 39%, né? O valor a diferença aí de 60% praticamente. O de 4 milímetros mais caro do que o de 1,5 milímetro, né? Então é isso que eu queria que vocês fizessem, eu preciso que vocês façam nessas contas e coloquem. Se for de 1,5, tantos reais. Se for de 4 milímetros, tantos reais. Façam de todos os terminais. E aí uma dica é para o alimentador. Mas, professor, como é que eu vou fazer para o alimentador? No alimentador, na hora que eu estiver calculando o alimentador, eu acho que eu fiz até aqui. Ah, tá aqui bonitinho, só não tem os valores. Para o alimentador, a gente vai fazer o seguinte. Para o alimentador, a gente vai considerar que todas as cargas estão concentradas no quadro terminal. Essa distância aqui das cargas individuais, né, para o quadro terminal vão ser desconsideradas. Então, a gente considera como se todo mundo, somasse aqui todo mundo, ó, deu 20.000 aqui, watts, 20 kilowatts. Somei todo mundo aqui e está todo mundo no quadro terminal, concentrado. Vezes 30, essa potência. Então, se for 20.000 vezes 30, vai dar
600 mil, né? 20 mil vezes 30 dá 600 mil. Então, eu vou pegar esses 600 mil e vou lá na tabelinha. Aqui eu criei, né? A do livro não funciona. E vou procurar 1%. Quem suporta 600 mil? É o de 16 milímetros, suporta 600 mil. O 16 milímetros suporta. 2%, quem suporta 600? O de 10. 3%, quem suporta 600? O de 6. 4%, quem suporta 600? O de 4. Pronto. E coloco lá. Certo? E aí eu vou ver lá qual é essa dupla, né, que fica melhor. Se é 4 aqui no alimentador e 1 nas cargas finais, né, nas cargas terminais. Se é 3 aqui no alimentador e 2 nas cargas terminais. Se é 2 aqui no alimentador e 3 lá nas terminais, ou se é 1 aqui no alimentador e 4 nas terminais. Tem que ver aí qual é que vai se encaixar mais. Mas aqui, ó, se for 1% no alimentador, vai ser fio de 16 milímetros. E fio de 16 milímetros, eu teria quantos metros aqui? Eu teria 5 vezes 30, né? 5 condutores de 30 metros, daria 150 metros, então mais de R$ 2.400 só no alimentador. Se fosse o outro extremo, seria aqui o de 4 milímetros, né? Uns 4%. Então, seria 150 metros de fio de 4 milímetros. 4 milímetros, R$ 600 aproximadamente. R$ 600 para 2.400. Né? Então, tem que ver, tem que pesar, né, esses dois e ver se a resposta está nos extremos ou está no meio ali, né? Tá otimizada. Então, essas informações aqui já são suficientes para. A gente já viu aí que não vai passar muito de 16, mas mesmo assim eu vou continuar dando uma pesquisada ali e ver a peça de 100 metros de fio de 25, 35, 50 e 70 milímetros. Ok, pessoal? Tranquilo? Aqui tem já umas continhas, né, já mostrando isso que eu já fiz, ou aquele exemplo que eu fiz aqui, daquele circuito, com 1.000 vezes 18, 1.500 vezes 14, 500 vezes 4, que deu 21 mil watts metro. Aí você bota aqui o condutor que você quer, e as várias quedas de tensão aqui, você vai acabar precisando fazer todas, né? Aqui o somatório total, a carga total do alimentador, que é somar todas essas cargas. A gente chutou aqui que vai dar em torno de 20 mil watts. E aqui só o produto, né? A distância vezes os 30 metros, vezes essa potência total, para ver quantos watts metro dá. Entra lá no site, baixa essa planilhazinha. E pronto. O último critério, depois de dimensionamento de condutores, pessoal, é o critério mesmo, né? É o de seção mínima, que é esse daqui. Então, mesmo aqui nas contas, você viu lá que um circuito de tomadas, condutor de 1,5 dá? Pode dar? Pode. Mas aí o critério de seção mínima ele não permite. Ele diz, ó, condutores de força para cobre, né? Pelo menos 2,5 de cobre. E de iluminação, pelo menos 1,5. Então é isso. Para condutores e cabos isolados, que é o nosso caso, né? Não está dimensionando nada de condutor de nulo. Certo? E se tiver uma campainha, um cigarro, um interfone, que mais? Sinalização é isso, né? Se tiver algum equipamento como esse, algum elemento como esse, né? Campainha, interfone, uma outra carga de sinalização como essa, o condutor de 0,5 milímetro é possível ser usado. É um bem fininho, né? Que não são cargas
pequeniníssimas ali, uma potência bem pequenininha. Então, se no dimensionamento der de 0,5 milímetro, pode colocar sem problema. E na próxima aula a gente vai iniciar a parte do... Sim, lembrando, isso daqui é o dimensionamento dos condutores de fase, né, que a gente está fazendo. Aí muita gente pode se perguntar, professor, mas se a fase deu isso daí, o neutro é obrigado a dar o mesmo? Na maioria das situações, sim, porque a fase é o condutor no circuito elétrico, né? É o condutor que está chegando ali a tensão, vai sair a corrente por ela e o neutro vai voltar. Só que quando for trifásico e equilibrado, as três correntes entram e o neutro vem com zero, né? Ou próximo a zero, porque na verdade quase nunca é exatamente igual. São equilibrados, né? 100% as três fases. Então tem algumas situações que o neutro pode ser mais fino do que a fase. A gente vai mostrar para vocês na próxima aula essas possibilidades, né? Tanto para o neutro quanto para o terra. O terra também pode ser um pouquinho mais fino que as fases. Então, tem algumas situações, mas já adianto que para residências, para o nível de a seção de condutores em residências e as características de residências, vai ter a mesma coisa sempre, fase, neutro e terras, né? Aí também é bom saber que tem prédios, tem indústrias, tem que podem ter comércios que podem ter o neutro e o terra um pouquinho mais fino que as fases, se aquelas condições forem satisfeitas. E depois dessa parte, pessoal, a gente vai para o dimensionamento dos disjuntores, dimensionamento dos eletrodutos, né, para terminar a parte de dimensionamentos aqui. Então, a gente vai dimensionar condutores, né, fase, neutro, terra, depois disjuntores e depois os eletrodutos. Que são importantes também para não ficar os fios apertadinhos lá dentro do eletroduto, né? Ter um espaço livre ali para eles se movimentar e até resfriarem, né? Com o ar ali ao redor. Beleza? Pessoal, eu vou colocar essa tarefinha lá no AVA, para que vocês façam, certo? Eu posso botar aqui atualizado também, mas vocês já estão vendo aqui, ó. Pega esses precinhos aí até o de 16 milímetros. Então, estou levando para vocês essa tarefinha essa atualização, né? Enfim, mas vocês já podem pegar aí. Vou colocar o vídeo, vocês já pegam esses valores, porque vão usar até 16 milímetros mesmo, não vai dar 25. Mesmo assim, eu vou dar uma atualizada geral. E é isso. Beleza, pessoal? Eu vou ter que sair agora. Vamos começar uma reuniãozinha da nossa unidade. E eu agradeço a presença de todos. Cadê vocês aqui? Deixa eu sair daqui. Poxa, vocês estavam me vendo. Então, agradeço a presença de todos, pessoal. Façam essa tarefinha durante o final de semana. Na terça a gente dá uma corrigida e dá uma corridinha aqui. Vou até ver quando é que está a nossa prova. Vou ver se eu termino de corrigir tudo esse final de semana, a B1. Já divulgo para vocês. E é isso, tá bom? Obrigado pela presença de todos e até terça-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.